Então, e esses dados sensíveis, que eu creio que são muito importantes, principalmente, por exemplo, quando você trabalha em um tema que é relevante para nós, o impulsionamento nas campanhas eleitorais. Como é isso? Quem recebe essas informações não pode passar para terceiros? Quais são as obrigações de quem recebe esses dados? Porque também tem aquela questão do rastro que a pessoa deixa na internet, não é isso? Isso. Caio, basicamente é o seguinte: se eu vou cumprir e vou ter dados de terceiros, ou seja, vou ter qualquer dado pessoal de terceiro ou dado sensível, o dado anonimizado não se aplica, tá? A determinação da lei, que isso fique claro, mas em regra é muito difícil ter um dado anonimizado, por isso que eu não vou nem entrar nessa temática. E se eu sou controlador de uma forma direta, quem é o controlador? É quem decide o que vai fazer com os dados. Eu tenho que cumprir os requisitos da lei. E o que é que a lei diz? A lei traz finalidade. Sim. Deixa eu só antes da gente avançar. Então, se eu decido pegar informações da sociedade, independente de como eu seja, se eu sou um poder público, se eu sou uma pessoa física, se eu sou empresa, eu me torno, à luz da lei, um controlador de dados. Exatamente. Exemplo, se eu sou um candidato e decido buscar dados dos eleitores, do público em geral. Perfeito. A lei não faz distinção, Caio. Ela tanto diz entre público, entre privado, pessoa física, pessoa jurídica. Se você tem dados de terceiros, se você está de posse de dados de terceiros, no termo técnico da lei, se você realiza o tratamento de dados de terceiros, e tratamento também é uma listagem gigante de ações, se eu coleto, se eu tenho posse, se eu armazeno, se eu analiso qualquer dado desse, eu sou um controlador e eu tenho que cumprir as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados. Por isso que eu falei naquela explicação inicial, que é um terceiro marco importante, porque ela estende, a gente tem a lei de acesso à informação, é como se ela estendesse isso para todo mundo. Você tem posse desses dados e não se enquadra nos requisitos de exceção, são pouquíssimos, que é informação de pessoal e sem finalidade econômica, informação para caráter meramente jornalístico, aí eu tenho que cumprir a lei. Basicamente, todo mundo que vai ter dados de terceiros tem que se enquadra como controlador e tem que cumprir a legislação de dados. Entendi. Aí você estava falando sobre o aspecto das finalidades. Sim. Você ia avançar, eu interrompi. Pronto. O que é que a lei diz? Se eu sou controlador, se eu tenho posse de dados de terceiros, eu tenho que observar algumas condições especiais. A primeira delas são os princípios. Eu tenho que seguir os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tenho que ter os requisitos para realizar o tratamento desses dados. E eu tenho que cumprir os deveres e os direitos dos titulares dos dados. Esses são os 3 pontos principais da lei. O que é que a lei diz? Que você e qualquer pessoa que vai tratar dado tem que realizar o cumprimento e observar os seguintes princípios: o da boa-fé, o da finalidade, ou seja, eu tenho que realizar o tratamento desses dados para propósitos legítimos e específicos, certo? E explícitos. Eu tenho que deixar para o meu usuário por que é que eu estou captando aqueles dados, qual a finalidade que eu estou captando aqueles dados, ter uma adequação e uma necessidade. Esses dados que eu estou captando são adequados para o meu objetivo, para a minha finalidade, e eles são necessários ou eu estou captando dado a mais para depois utilizar para a finalidade que eu não especifiquei. Outro princípio do livre acesso, eu tenho que dar livre acesso ao titular dos dados que eu tenho dele, qualidade dos dados. Por qualidade, aí a gente tem uma leitura mais técnica, mas é que os dados têm que ser legíveis para o seu titular. Ou seja, não adianta Caio, enquanto titular, e eu, Lucas, computador, Caio me solicitar o acesso aos dados dele e eu mandar um documento, uns bits dos dados deles, ou então uma planilha criptografada. Ele tem que ter um livre acesso aos dados dele com qualidade. Tá certo? Os outros princípios são transparência, que também tem muito a ver com isso, garantia das informações claras, precisas aos titulares, segurança, prevenção. Eu tenho que garantir críticas mínimas de segurança da informação para os titulares dos dados, com prevenção, não esperar que ocorra um incidente de segurança, um vazamento, para adotar qualquer tipo de providência.
não discriminação, ou seja, eu não posso utilizar os dados para quaisquer finalidades discriminatórias. E, por último, prestação de contas. E prestação de contas, entenda, solicitação e prestação de informações tanto para as autoridades públicas, judiciário, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANDP, que vai ser a entidade responsável por controlar isso, e aos próprios titulares. Esses são os princípios que vão regulamentar a proteção de dados no Brasil. Ciente desses princípios, eu tenho que ter um fundamento que autorize eu tratar esses dados. Porque a lei não diz, assim, basta você cumprir os princípios e resguardar os direitos dos titulares, não. Você tem que ter um fundamento que autorize a realização do tratamento desses dados. E aí a lei traz um rol de fundamentos, mas a gente tem um genérico que é importante, que eu acho que para a finalidade aqui da conversa é essencial, que é o consentimento. Tá? Se eu não tenho um contrato com a parte que já autoriza, que é um dos fundamentos que a lei traz, um dos requisitos na nomenclatura técnica da norma, se eu não estou fazendo uma tutela da saúde, se eu não estou protegendo a vida de ninguém, que são situações que automaticamente já me dão essa autorização para eu tratar esses dados, o que eu vou trabalhar para finalidades mais genéricas é o consentimento do titular. Eu tenho que ter o consentimento do titular para tratar esses dados, sempre observando esses princípios que eu falei. E aí, se eu tenho o consentimento, a autorização do titular para tratar esses dados, ou qualquer outro requisito da norma que autoriza, e eu observo esses princípios, eu tenho que também garantir ao titular do dado o exercício desse direito, tá? Que aí, basicamente, a gente consegue apresentar alguns. O acesso aos dados, o titular tem que ter o acesso aos dados dele, e aí toda vida que pensar em acesso e exercício de direito, voltamos lá para os princípios, de forma transparente, clara, direta, objetiva. Eu posso retificar meus dados, certo? Eu posso solicitar a informação com quem você está realizando o compartilhamento dos meus dados. Eu posso solicitar a informação para que finalidade você tem os meus dados e para que você está utilizando ele, qual é o tratamento que você está dando a esse dado, certo? Eu posso solicitar interrupção de tratamentos que eu entenda desnecessários, como eu posso solicitar também a interrupção total do tratamento dos dados, a realização da transferência, ou seja, de eu realizar a portabilidade dos dados para outro fornecedor, para outra empresa, como também posso solicitar a exclusão de todos os meus dados. Esses são os direitos dos titulares que a gente, enquanto controlador, tem que observar para cumprir estritamente a norma.